Bem-vindo ao Broadcast Academy e hoje o vídeo é diferente. Hoje nós vamos discutir um relatório da Viave, que é um relatório anual que eles lançam sobre o estado do 5G no mundo. Então já sabe, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e claro, bora pro vídeo! Bom, nós vamos falar então hoje de um relatório global. Esse já é o sétimo ano que a Viave lança um relatório sobre o status do 5G global. E isso tem se tornado bastante interessante porque ele mostra muito os avanços do 5G que estão sendo feitos por país e por categoria até. Então é bem interessante acompanhar esse estudo deles, né? Como eu disse, essa aqui é a sétima edição. Uma coisa importante que eles já lançam no começo do relatório é que eles mostram que existem 2.497 cidades no mundo com redes comerciais de 5G, isso em 92 países. Outros 23 países têm testes pré-comerciais do 5G em andamento. E outros 32 já anunciaram ter intenções de aplicar o 5G. O relatório também nos traz uma outra coisa bem interessante, que é apenas 48 países, em sua maioria nações menores, mais pobres, vamos dizer assim, ainda anunciaram publicamente seus planos para 5G, né? O relatório ele nos diz ainda uma coisa bem importante, que é no total de 18 países que anunciaram as suas primeiras implantações, isso em 2022, entre eles duas das maiores economias em desenvolvimento, que é a Índia e o México. E economias emergentes como Angola, Etiópia e Guatemala também têm anunciado seu interesse pelo 5G. Os dados também revelam outras grandes tendências relacionadas a implantações do 5G, como a gente pode ver, pela primeira vez, os Estados Unidos substituíram a China no topo do ranking dos países com mais cidades com 5G. Então, os Estados Unidos passam aí, até agora, 503 cidades contra 356 da China. Então, parece que a gente tem aí uma corrida pelo 5G entre essas duas potências, né? O relatório da Viave também mostra que o número das cidades com 5G cresceu significativamente, né? Tendo um aumento aí de 69% de 2021 para 2022. Em relação a, por exemplo, os Estados Unidos, que saltaram de 297 cidades para 503, como a gente vê aí no mapa, no gráfico, né? Isso já em maio de 2022. Um outro paralelo que a gente pode fazer é o número de cidades de 5G na China, que permaneceu estáticos com 356, isso que era o mesmo número de junho de 2021, né? Segundo a Viave, essa explicação é dada porque o número do 5G é apenas um aspecto relativo de sucesso da evolução nessas duas nações, como a China na frente em outras métricas chaves, né? E a amplitude da cobertura do 5G nos Estados Unidos contrasta com a profundidade da cobertura do 5G na China, como o país asiático permanecendo à frente em relação à velocidade de dados, número de assinantes e estação base implantadas. Então a gente não é só porque agora os Estados Unidos passou à frente da China com a quantidade de cidades, mas a hegemonia chinesa sobre o 5G, no que diz relação principalmente à velocidade, número de assinantes e estações instaladas, ainda é preponderante. Então isso é bem interessante a gente frisar, né? Aqui tem um outro gráfico onde a gente mostra justamente essa mudança,
né, do Estado ali, quando os Estados Unidos assume a quantidade de cidades na frente da China. E uma outra coisa bem importante que a gente tem visto aqui é o interesse cada vez maior em ondas milimétricas. Né? O estudo afirma que o espectro do 5G na banda de ondas milimétricas, que se chama de MM-Wave, geralmente considerada ali na casa dos 24 GHz, né, atraiu muito interesse de diversos países. A faixa do espectro oferece benefícios significativos por exemplo, a maior velocidade, que é o que todo mundo procura, né? E menos latência, com maior capacidade. Então, no entanto, também apresenta desvantagens, como a cobertura e alcance mais baixos. E isso a gente tem sempre frisado nos cursos de 5G que a gente dá, que existe aí um cobertor curto, não dá para você ter a alta velocidade, e menor latência com um alto alcance também. Você geralmente vai ter que abrir mão da cobertura do alcance aí, fora que o custo dos equipamentos é mais alto e a necessidade de implementação se torna densa. Então, isso é bem importante, mas o relatório mostra que os países que disponibilizaram o espectro de mmWave abrangem todos os continentes e representam uma mistura extremamente diversificada de tamanhos populacionais, como economias de níveis para avanço de tecnológico, né? Muitos dos maiores mercados móveis do mundo, como a China, a Índia e o próprio Estados Unidos, disponibilizaram essas ondas milimétricas, bem como aqueles que têm populações pequenas, como a Guiana e tal, também estão de olho nas ondas milimétricas. Na verdade, todo mundo está de olho na alta velocidade que elas oferecem, né? E essa diversidade é muito válida em mercados desenvolvidos, por exemplo, como a Alemanha, como o Japão, e economias emergentes querem pegar carona nisso. Então a gente vê muito a Indonésia e o Vietnã atrás disso. Para o pessoal que ficou interessado em quer entender mais sobre ondas milimétricas, eu vou deixar um link abaixo no nosso vídeo aqui, aonde eu escrevi um artigo junto com o Anderson Fadiani, né, o professor Anderson, e a gente fala justamente sobre perda de percurso indoor em redes de ondas milimétricas para o 5G. Então é um artigo que saiu na revista da SET, está fresquinho, e ele vai muito de encontro ao que essa importância que o relatório tem entregue aqui, dos países, todos eles querendo correr aí para ter as ondas milimétricas, principalmente em 24 GHz, né? Por fim, é bem interessante a gente dar uma olhada aqui no desenvolvimento dentro dos setores, né? Os setores, por exemplo, nos Estados Unidos aí existem 7 setores chaves que todos os principais países estão de olho, né? Não só os Estados Unidos, como a Alemanha, Reino Unido, a China e a Finlândia. E aí esses setores quais seriam, né? Seriam de manufatura, de logística, educação, esporte e utilities, transporte e mining. Né? Veja que os Estados Unidos compõem aqui o desenvolvimento para todos esses setores. A Alemanha só não tem 2, só não tem esporte e mining. Já o Reino Unido não tem 3, né? A China também é interessante que ela não não tem desenvolvimento nos setores de educação e de esporte, enquanto a Finlândia não tem educação e transporte. Então, é bem interessante a gente ficar de olho nisso, o que é que o mundo está olhando para desenvolver dentro dos setores aplicações para o 5G, né? Então, vê-se aí que os 7 principais setores, encabeçados, obviamente, sempre por manufatura e logística, mas a parte de transporte e de educação, eu acho que também não pode ser esquecida, porque isso vai gerar uma grande
um grande potencial de desenvolvimento para as nações que se aventurarem por esses setores aí, né? Então é isso, esse é um resumão desse relatório super importante que ele sai anualmente mostrando o status do 5G no mundo. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, inscrevam-se no canal quem não é inscrito, digam aí se vocês querem que tragam mais conteúdos desse tipo, não esqueçam de pegar lá o link para o nosso artigo que foi escrito justamente sobre ondas milimétricas e, é claro, nos vemos no próximo post.